aí já ouviu falar da história do homem que não acreditava em Deus, que não tinha fé, mas que questionava sempre um crente que chegava perto dele sobre Deus. Um certo dia, esse cara chegou na frente de um crente que sabia da palavra, um crente que era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele fez a seguinte pergunta: se Deus existe, por que tem pessoas morrendo aí de coronavírus, crente morrendo de coronavírus? Se Deus existe, por que tem gente morrendo de acidente nesse exato momento? Se Deus existe, por que tem pessoas sofrendo lá no hospital? Por que tem gente presa? E simplesmente esse crente, ele parou, né? Olhou assim para o lado e ele pensou por alguns segundos e olhou para aquele homem e disse assim, ó, é, barbeiros não existem. E o cara fez a seguinte pergunta para ele, mas existe sim, por que não existe? Ele falou assim, não existe, porque se existisse, não existiria pessoas com barba grande. E ele disse assim, não, as pessoas, o barbeiro existem, porém, as pessoas é que tem que procurar ele para fazer a barba, né? Cabeleireiro e tal. Aí o homem, o crente disse para ele assim, tá vendo aí? Deus também é assim, ele existe, mas as pessoas têm que procurar ele. Deus existe, mas as pessoas têm que buscar ele, né? E muitas das vezes, irmãos, a gente fica parado num status da nossa vida que não vai nem para frente, não vai nem para trás, e a gente tende a culpar Deus. Ou depois que eu fiquei crente, eu me atrasei. Depois que eu fiquei crente, as coisas começaram a ficar ruins na minha vida. E as coisas não devem funcionar dessa forma. Além de você aceitar Jesus, você tem que buscar Ele, você tem que correr atrás dele. E a gente vê na Bíblia que tem uma multidão que sempre corria atrás de Jesus. Uma multidão que sempre estava com Jesus. Jesus era tão cercado de multidões que ele nem conseguia andar direito. Jesus não conseguia ir para frente, Jesus não conseguia andar. Jesus tinha que ter os discípulos dele ali, né, para tentar abrir o caminho para Jesus passar. Era assim a vida de Jesus, porque Jesus era reconhecido pelos atos, pelo dom, né, que ele tinha, que Deus deu para ele. Ele estava aqui nessa terra cumprindo a missão dele. Então, muitas das vezes, a gente tende a julgar Deus, né, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Ah, Deus, porque isso? Ah, Deus, porque aquilo outro. E muitas das vezes, né, o ser humano deixa de ver algo muito importante que o Senhor fez na nossa vida, que foi o livre arbítrio, né? Então, Deus ele criou o ser humano e deu a ele o livre arbítrio para ele fazer o que quiser. Por exemplo, se eu quiser que agora começar a servir, né, o rei das trevas, eu posso. Se eu quiser que agora fazer um jejum para Deus, eu posso, porque Ele me deu o livre arbítrio para me fazer da minha vida o que eu quiser. Então tem milhões de pessoas aí nessa terra que realmente passam por dificuldade, que realmente passam por lutas espirituais, lutas físicas, né? E não conseguem vencer porque escolheram o distanciamento de Jesus, escolheram ficar longe daquele que tem sim todo o poder, tem toda a força para livrar ele daquele mal, né, pessoal? Então, hoje eu convido você a colocar a sua vida nas mãos de Jesus, convido você a colocar a sua vida nas mãos daquele que tudo pode, porque a luta que você está passando tem um significado importante e você vai entender isso lá na frente. Muitas das vezes o que acontece com a gente hoje não tem sentido. Lá na frente a gente começa a ver que aquela luta foi para deixar a gente mais forte, que aquela luta foi para levar a gente de uma luta maior, que aquela luta vai ser uma cicatriz que vai deixar marcado na nossa alma, né, de fato a existência de Jesus, né, a existência de Deus na nossa vida. Então, pessoal, eu aconselho, eu peço que você coloque sua vida nas mãos de Jesus, comece a adorar, comece a exaltar, porque Ele está te esperando você assim, ó, de mãos abertas para te dar a salvação, beleza? Então é isso aí, falou e é nóis.